Jesus e a geração do fim dos tempos. Neste vídeo, mais um erro de Jesus. É sempre bom repetir que estou tratando do Jesus das narrativas bíblicas que estão no Novo Testamento. Não estou, pois, analisando o Jesus histórico, fora dos relatos bíblicos. O Jesus histórico é um nada. Em Mateus, capítulo 24, versículos 34 a 36, Jesus, no Monte das Oliveiras, diz a seus discípulos acerca dos sinais que antecedem a sua vinda, descendo sobre as nuvens do céu. Abre aspas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Fecha aspas. Na narrativa bíblica acima, Jesus estava no Monte das Oliveiras, cercado por seus discípulos. Estes perguntam a ele qual o sinal da vinda do Messias, em grego Cristo, e da consumação do século. E Jesus responde apresentando uma sucessão de sinais a anunciar a chegada do Messias. Só que esses sinais, como mostrei até agora, eram para o tempo de Jesus, para sua época. Daí a sucessão de erros. E neste vídeo, mais um, veja o que Jesus diz no versículo 34. Abre aspas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Jesus está dizendo a seus discípulos que a geração de seu tempo não passaria sem a ocorrência de sinais e sem a chegada do Messias, do Filho do Homem. E, para deixar bem clara sua mensagem, Jesus afirma que o céu e a terra passarão, mas suas palavras não. Como sempre digo em meus vídeos e artigos, para entender Jesus, é preciso estudar os costumes da época dele. Sem esse estudo, o leitor incidirá facilmente em erros. O mundo de Jesus não era o nosso mundo. Da mesma forma, o mundo de Pedro Álvares Cabral não era o nosso mundo. Veja como exemplo a palavra, entre aspas, geração. Qual era o significado desse substantivo na época de Jesus? Qual era? Ora, geração era o período equivalente a 40 anos. E nos relatos bíblicos, Jesus, ao morrer, estava com 30 e poucos anos de idade. Faltavam, pois, poucos anos para completar uma geração. E Jesus diz que, entre aspas, esta geração, ou seja, a geração dele, daquele tempo, não passaria sem a chegada do Messias. Sim, mas em que dia, em que hora daquela geração o Messias retornaria? Jesus diz aos discípulos que não sabia o dia e que não sabia
a hora, só sabia que ocorreria naquela geração. Veja, pois, o versículo 36. Abre aspas. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Fecha aspas. Jesus, mais uma vez, perde sua onisciência. Ele sabia que o Messias retornaria em sua geração, mas não sabia o dia nem a hora. E o que aconteceu? A geração de Jesus passou e o Messias não desceu sobre as nuvens do céu. Ou seja, o céu e a terra permaneceram íntegros, mas as palavras de Jesus passaram, não se realizaram. Qualquer teólogo sério sabe muito bem que esse retorno de Jesus é uma ilusão, característica do cristianismo, que é uma religião apocalíptica. Religião apocalíptica é aquela que prega o fim do mundo com a vitória do bem, deuses, sobre o mal, demônios. Em faculdades de teologia sérias, espalhadas principalmente na Europa, ninguém ensina que Jesus vai descer literalmente do céu, acompanhado por um exército de anjinhos, tocando instrumentos musicais que não existem no mundo celestial. Um abraço.